subiu ao céu e ele se assentou à destra de Deus. Quando Cristo ele ressuscita, então, ele chega para os discípulos, antes de subir aos céus, ele diz assim, ó, é-me dado toda a autoridade. Ele fala, todo o poder e autoridade. Quando ele fala a palavra autoridade, exousia, é autoridade mesmo. Quem tem toda a autoridade dentro de uma monarquia? O rei. Então, quando ele morre e ressuscita, ele já tem autoridade de rei. Ele é o rei que os judeus esperavam. Mas o salmo só vai se cumprir, lembra, quando ele se assentar à destra de Deus. E alguns estão esperando ele se assentar ao trono de Davi físico, mas não faz sentido, porque em Atos 15, quando eles falam do trono de Davi, em Atos 2 também, eles falam sobre Cristo estar assentado à destra de Deus. Aquele é o trono de Davi, porque essa promessa foi dita a Davi, foi dada para Davi. Entende? E o Messias seria descendente de Davi, ele sabia. Então Davi está ligando isso, ele assentar à destra de Deus a cumprimento dessa promessa. Né? Então Cristo ele ressuscita e sobe aos céus e se assenta à destra de Deus. Então o que acontece agora? Ele não se levanta mais, ele está sentado à destra de Deus. A volta dele, destruindo Jerusalém no ano 70, depois a gente vai falar sobre isso talvez, preterismo, quando ele vem e destrói Jerusalém, é uma volta simbólica. Ele não se levanta do trono. A vinda de Deus no Antigo Testamento é algo simbólico. É algo que representa o juízo de Deus. A vinda de Deus, desde o Antigo Testamento, ela representa, ou o dia do Senhor também, é o juízo de Deus sobre as nações, e ali em particular, o juízo de Deus para os judeus. Isso você pode ver em todos os Mateus. Então Cristo, ele está sentado à destra de Deus até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Comunismo, ateísmo, todas as cosmovisões falsas, espiritismo, diabismo A4, todos vão ser colocados debaixo dos pés de Cristo. E o último inimigo é a morte, ou seja, quando Cristo ele derrotar todos os inimigos, então aí os cristãos eles ressuscitam aos mortos, e aí vai haver o juízo final. Então, se Cristo ele derrota todos os inimigos, como que o mundo vai piorar? Se convém que ele reine até que todos os inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. Então, graduativamente, a gente tem que crer, na verdade, que o mundo vai melhorar, que as pessoas vão crer no Evangelho e vão se converter ao cristianismo. Esse é o raciocínio básico. Depois, as parábolas do próprio Jesus, quando ele fala que o reino de Deus é que nem uma mulher que colocou um pouco de fermento na massa e a massa foi crescendo, crescendo até ficar todo levedado. Ou seja, o reino de Deus ele tem uma influência, porque você não vê com seus olhos naturais o fermento agindo instantaneamente. Você vê a massa vai crescendo, né? Mas você não vê a reação que está acontecendo ali. Então, ou seja, é uma força invisível que vai gradativamente influenciando todo o resto. Então, o reino de Deus é assim. Então, para ser pós-milenista, você tem que ter uma paciência e uma visão mais ampla da história humana, não apenas uma visão curta, né? Na verdade, a visão futurista, que seria a visão pré-milenista e a visão milenista que nós temos hoje, elas não eram comuns na igreja protestante desde a Reforma. Todos os puritanos, Calvino tinha um pós-milenismo incipiente gigantesco, se você ler as obras dele. Os puritanos, eles eram pós-milenistas, eles acreditavam que o mundo iria melhorar, eles, inclusive, muitos ainda acreditavam que nós não estávamos no milênio, ainda iria vir esse chamado milênio, que não era literal, mas seria um tempo de crescimento expansivo do cristianismo, porque eles começaram a mandar pessoas em missões. Então o pós-milenismo ele influenciou diversos missionários na história. Eles começaram a mandar pessoas para evangelizar o mundo inteiro, porque eles acreditavam que esse reino ele ia crescer. Então eles começaram a investir nisso. Tiveram avivamentos, avivamento do País de Gales, diversos avivamentos. E as figuras-chave eram pós-milenistas. Então, quando o pós-milenismo ele deixa de cena? Ele deixa de cena depois das duas últimas grandes guerras mundiais. Nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, então houve um pessimismo. O ser humano se tornou pessimista em relação ao futuro e abraçou, então,
as visões mais pessimistas, né, da análise escatológica. Então, na verdade, biblicamente falando, respondendo aí diretamente a tua pergunta, não. Biblicamente falando, as coisas elas não vão piorar, elas vão melhorar com o avanço do evangelho. Né? E nosso trabalho ainda não terminou. Nós temos que trabalhar para o Senhor para que o mundo inteiro seja colocado debaixo dos seus pés. Cara, que maravilha. Eu gosto muito dessa questão de que, assim, eu geralmente falo que a concepção de piora que as pessoas têm é uma concepção totalmente errada. Vamos falar do básico aqui, por exemplo. Falando em termos financeiros. Há 100 anos atrás, possivelmente, nós não teríamos nem metade das opções que a gente tem de comida no mercado. Não nos era acessível também. Se for mais para trás ainda, chega a ser ainda pior. Antes, as pessoas tinham uma concepção mais tribal, onde você não tinha condição de pagar funcionários para trabalhar na sua terra. Então você tinha que fazer o quê? Filhos. Seus filhos iam crescendo para poder trabalhar na sua terra. Então, economicamente, o mundo melhorou de 200 anos para cá. Se economicamente o mundo melhorou, então as pessoas passaram a viver melhor. Só que com bônus também tem ônus. A gente teve a Revolução Industrial, né? Hoje em dia a gente está trabalhando 10, 12, 14 horas. Eu já trabalhei 20 horas sem parar. Eu sempre achei que esse negócio de burnout fosse frescura, até o dia que parece que aconteceu comigo. Até hoje eu não aceito o que aconteceu. Eu simplesmente cheguei depois de uma jornada de 20 horas de trabalho de interrupto. Eu me deitei na cama e eu fiquei de olho aberto, como se eu estivesse dormindo como um golfinho. Fiquei de olho aberto, vendo e sentindo tudo que acontecia à minha volta, mas eu não conseguia me mexer. E tipo, eu fiquei horas ali naquele negócio. Eu não dormi. Eu fiquei acordado por horas ali, parado, estático, não conseguindo me mexer. Mas enfim, isso daí são as consequências do que a gente tem, né? São os bônus e ônus. Essa tua ideia sobre a Primeira e Segunda Guerra me acendeu uma luz aqui que eu ainda não tinha me tocado. Quando tu falaste do trono de Davi, tu acabaste de dizer, tu acabaste de obliterar, na verdade, o Talmud. Porque o Talmud, ele tá do início ao fim falando que o trono de Davi ainda seria ocupado. E os próprios apóstolos ali em Atos 15, eles já acabaram com essa ideia. Eles falaram que o trono de Deus está lá e ele está sentado à destra do Pai. Agora, uma pergunta que eu quero te fazer sobre essa questão do ano 70. Cara, muitas pessoas não sabem dessa história. Por incrível que pareça, eu fiquei muito surpreso. Né? Recentemente, o pessoal da internet anda muito obcecado com o Império Romano. Mas pouco se fala do que o general Tito fez ali no ano 70. E que tudo aquilo que aconteceu naquela época, ali no ano 70, no cerco do Império Romano a Jerusalém, bate diretamente com o que Jesus disse lá em Mateus 24. Eu queria que tu dissesse pra gente, assim, de uma forma rudimentar, como eu te falei lá no começo. Imagine que você está numa jaula cheia de primatas. Então, por favor, explique pra gente como se fôssemos primatas sobre a questão do ano 70 depois de Cristo e Mateus 24. Perfeito. Então, a escritura, quando nós lemos Mateus, nós vemos que Jesus já começa o primeiro capítulo falando ali sobre a genealogia de Jesus, provando que ele era judeu, que ele era descendente de Davi, que ele era descendente de Abraão, porque é muito interessante e importante para os judeus, e é também cumprimento profético. E você vê que Mateus ele tem uma linguagem realmente mais voltada para os judeus. Mas, enfim, não só Mateus, Lucas também vai apresentar em Marcos a questão da destruição de Jerusalém. Então, quando nós chegamos no capítulo 24 de Mateus, nós já temos uma evolução de Cristo nas parábolas. Isso eu estou falando de Mateus, né? Para a gente ter uma luz aí. Então, nós temos uma evolução das parábolas de Jesus. Ele fala, por exemplo, em Mateus 21, ele conta uma parábola que tinha
o Senhor ele tinha uma vinha e ele contratou uns trabalhadores, né, e para trabalharem nessa vinha. E ele mandou os servos ir lá para esses trabalhadores prestarem conta. Eles foram lá e espancaram os servos. Daí ele mandou outros servos mais nobres. Esses trabalhadores foram lá e espancaram esses outros servos. Daí ele ficou assim, poxa, Pessoal então vou ruim, mandar né, meu próprio. velho? Que é isso? É, daí isso é uma parábola, né? Daí ele Aham. diz, não, vou fazer o seguinte. Eu acho que eles não acharam os servos dignos. Eu vou mandar o meu próprio filho. Vou mandar o meu próprio filho, então eles vão, né, honrar, porque é o meu filho. E eles foram lá e cutucaram uns aos outros. Falaram o seguinte: ó, ali é o herdeiro, vamos matar ele e vamos tomar toda a herança. Aí, isso o senhor tinha saído, né, de viagem, esse senhor dono dessa vinha. Aí Jesus pergunta para os judeus: o que fará o Senhor quando ele vier? Ó, a palavra, vier, voltar, volta. Todo mundo pensa em volta de Cristo, pensa lá no final, o Apocalipse pegando o capetão lá, solto lá, e aí o anjo vem, prende ele, dá umas porradas lá nele. Não, peraí. Você está falando, quando vier o Senhor da terra, o que ele vai fazer? Daí ele vai dizer assim: ele vai punir esses homens maus, vai tirar essa terra deles e vai dar para outros que rendam o seu fruto digno. E aí Jesus diz o seguinte, lembra aí, ó, quando vier o Senhor da terra, né? Daí ele diz assim, então, isso aí que vai acontecer com esta geração. Esta geração. Isso aí já é repetido diversas vezes nos evangelhos ali. O reino vos será tirado e dado a outro povo que deu o seu fruto. Então o reino é tirado dos judeus como representantes, não que não há judeus no Uhum. reino de Deus nem salvos, e dado agora para um outro povo, que são os gentios em maioria, mas o povo, entendeu? Já não é mais o judeu representante do reino de Deus, eles tinham aquele, não deu certo. Tá? Não que Deus, no plano de Deus não deu certo, né? Eles não desenvolveram o que Deus prescreveu. Agora, no capítulo 16 de Mateus, isso eu vou chegar lá no ano 70, só um pouquinho. Tudo No bem. capítulo 16 de Mateus, tá? Jesus fala, quando ele fala assim, que não passará, como é que ele fala assim? Há alguns dos que estão aqui, no último versículo de Mateus 16, que não provarão a morte antes de ver o Filho do Homem vindo no seu reino. Então é importante estabelecer vinda aqui. Eu estabeleci na parábola, estabeleci agora, para você entender o que é vinda para Jesus. Então, a vinda, Jesus diz que aconteceria, né, que alguns não provariam a morte ainda, naquele tempo, né, enquanto Uhum. não vissem vir o Filho do Homem vindo no seu reino. Então, a vinda de Jesus nos evangelhos é algo. Tem o juízo final, existe a ressurreição dos mortos, mas a vinda em específico é algo ligado a esse julgamento de Jesus com os judeus, veja a parábola que eu falei ali, e tem outras ainda, mas eu usei só essa, de Mateus 21, e também algo que aconteceria ainda naquela geração ali, que você vê que alguns não provariam a morte. Então são duas coisas que você tem que entender. Então a vinda de Jesus, ela aconteceria, essa vinda ali, existe o juízo final, existe ainda a ressurreição dos mortos, mas essa vinda de Jesus particularmente nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, se refere ao juízo dele sobre os judeus e a ele remover esse reino e dar a outro povo, e algo que aconteceria naquela geração. Então agora nós vamos para Mateus 24. Então os discípulos perguntam para Jesus quais seriam os sinais da vinda dele do cumprimento das escrituras e do fim do mundo. Então Jesus ele começa a estabelecer pontos ali em Mateus 24. Ele vai estabelecendo pontos. Então ele fala sobre Opa, Yuri, mutou aí o microfone. Alô? teste. Opa, voltou. Voltou? Tá. Então, em Mateus 24 você tem Jesus falando sobre as profecias do Antigo Testamento, em especial algumas de Daniel,
que falam sobre a vinda da abominação desoladora, que seria, então, o que muitos chamam de anticristo. E aí ele vai falando, né? Quando vocês virem a abominação desoladora, né? Então vocês estejam preparados. Depois ele fala sobre Jerusalém ser cercada por exércitos. Então ele diz: aqueles que estiverem em Jerusalém, fujam para os montes, né? Então, nos dias de hoje, o que adiantaria o povo fugir para os montes com helicóptero, com avião, né? De um exército ou de uma união de exércitos, como dizem os futuristas, né? Que os exércitos da China e da Rússia vão se juntar, mais os árabes, eles vão fugir para os montes, vai adiantar muita coisa eles fugir para os montes ali nessa época. Né? Então Jesus está dizendo, quando vocês virem Jerusalém, são aqueles que fujam, né? Então ele fala, então ele vai resumindo ali. Então ele no versículo 34 ele vai dizer assim, ó: não passará esta geração sem com que todas essas coisas aconteçam. Então seria um evento que aconteceria naquela geração. Então ele fala sobre Jerusalém ser cercada, ele fala sobre um período de grande tribulação como nunca houve e jamais haverá. E ele está falando sobre a nação judaica. Ele fala sobre o juízo, sobre o tempo de vingança, sobre o tempo de juízo. Por quê? Porque eles não creram no próprio Messias deles. Tá? Quando Jesus fala em Mateus capítulo 12 sobre a blasfêmia dos fariseus, né, ele fala que se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é sinal que é chegado o reino de Deus. Então, ele dá um exemplo de um homem que amarra o valente, né? Chega um valente mais forte e amarra aquele que está confiando na sua armadura, ele vai lá e despoja. Ele e derrota ele, está falando sobre Jesus. Então, Jesus ele veio com uma vitória espiritual, mas o povo judeu ele queria um Messias político. Né? E muitos cristãos hoje querem um Jesus político. E ainda esperam um milênio onde Jesus seria um rei político. Mas isso não é o que Jesus diz. Jesus diz: o meu reino não é desse mundo. Né? O meu reino não é desse mundo. Porque se fosse desse mundo, os meus servos eles já estariam aqui e vocês não teriam chance nenhuma. Então, quando Jesus fala sobre a destruição de Jerusalém, ele está falando ali em Mateus 24 de algo que aconteceu naquela geração. Mateus 24, 34. Não passará essa geração sem com que todas essas coisas aconteçam. A abominação desoladora, que seria o anticristo, Jerusalém ser cercada por exércitos, os judeus tendo que fugir para não morrer. Né? Flávio Josefo diz, tá, que os cristãos judeus que sabiam a profecia de Jesus, quando viram Jerusalém cercada por exército, fugiram para os montes. Ou seja, o próprio historiador, que não é cristão, sabe que os judeus fizeram isso, os cristãos, entendeu? Então, teve vários sinais também que Josefo relata nos seus livros, tanto Guerras Judaicas quanto História dos Judeus, que teve vários sinais no céu de que algo iria acontecer naqueles anos ali próximos à destruição de Jerusalém. Então Jerusalém ela foi destruída ali, né, por Tito, e aconteceu isso aí. Outra coisa que é importante relatar nisso aí, que muita gente escuta, né, principalmente quando o pessoal é novo na fé, mas o texto bíblico diz que um será levado e outro deixado. Isso é arrebatamento secreto, né? Arrebatamento secreto. Então Jesus vem esse sobre papo as me nuvens. irrita, cara. Nossa. Daí vem sobre as nuvens ali, e aí, né, um é levado e outro deixado. Mas Jesus não está falando sobre isso. Jesus compara um ser levado com outro deixado, ele compara com os dias de Noé, né? Que um foi levado pelo dilúvio e o outro deixado. Ou com Ló, enfim, ele está falando de uma calamidade. Quem é levado, na verdade, é levado para morrer, para destruição. Sim. E o outro é deixado vivo. Então ele não está falando de algo bom para quem é levado, né? Um arrebatamento secreto vai me levar. Quer ser levado em Mateus 24, né? Foi levado lá. Foi o judeu que foi levado lá pela aquele avalanche romano lá.
de destruição. Então, é disso que Jesus estava falando. Se você ler o contexto, você vai ver. Como nos dias de Noé, né? Então, um foi levado, o outro deixar. Então, ele deixa essa recomendação para os cristãos para eles fugirem para os montes, para que no final eles possam se salvar. Inclusive tem aquele versículo nesse texto, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? O Arminiano vai falar que a pessoa tem que perseverar aí para não perder a salvação, né? Tem que fazer um monte de obra aí. Mas Jesus está se referindo, na verdade, a esse tempo de tribulação, né? A pessoa deveria perseverar até o fim e, ouvindo as palavras de Jesus, né, realmente fugir, deixar Jerusalém. Então ela seria salva, né? Obviamente, ela não iria perecer nas mãos dos romanos, mas enfim. Essa questão, cara, quando eu te falei, assim, que quando os apóstolos se reuniram lá, como está descrito em Atos 15, eles ali simplesmente mataram o Talmud e o que viria a ser o Talmud depois que aquilo ali se passou. Porque até hoje, né, os judeus, principalmente os judeus sionistas, eles defendem de que o trono do Messias ainda habita na Jerusalém física. Né? E aquela Jerusalém física ali, ele vai chegar como um grande líder e vai se assentar ali e vai estabelecer Israel como cabeça do mundo. Nessa questão, eu queria te perguntar: o homem da iniquidade. A crença de muitos cristãos hoje é que o anticristo ainda vem. Que ele vai se mostrar como um grande líder, aí vez ou outra sempre aparece alguém. Né? Na Primeira Guerra Mundial, o homem da iniquidade ali, né? A besta que muitos chamavam ali, era, acho que na época, se não me engano, tava falando caramba, me fugiu o nome da mente agora aqui. Enfim, aí na segunda é um outro general daqui e dali, é um outro ditador daqui e acolá. E ninguém sabe quem é o verdadeiro homem da iniquidade. Quem que é o homem da iniquidade? Bom, algumas coisas a gente tem que definir. Primeiramente, o homem da iniquidade, ele veio do primeiro século. Mateus 24, ele está ali, né? A abominação desoladora, que é a mesma descrição do homem da iniquidade, né? De Paulo. Então, ele está ali naquele século. Ele aconteceu naquela época. Então, depois você tem essa é a primeira resposta. A segunda resposta, ela está na descrição de João em Apocalipse, né? Que você tem o número da besta que é 666 ou 616, e você tem ali algumas, se você fazer o cálculo em hebraico do nome de Nero, você vai ter Nero César ali como sendo o homem da iniquidade correspondente à besta. Tá? Então, muitos acreditam que Nero foi a besta de Apocalipse. Eu particularmente tenho essa crença também pela descrição de Apocalipse, né? Pela correspondência ali, que Nero seria então a besta. Certo, então a gente está falando aqui de uma besta que já existiu ali naquela época do Império Romano. Perfeito. Mas é importante salientar que João, antes mesmo de Nero se levantar, acho que Cláudio era o imperador na época que ele escreveu a primeira epístola, mas enfim, antes mesmo de culminar a questão do Império Romano ali, na destruição de Jerusalém, João fala que nós ouvimos que vem o anticristo, ele fala isso em 1 João, no capítulo 13, 4. Ele diz, mas muito se tem feito anticristos, né? Ou seja, o anticristo, embora exista esse anticristo que seria o homem da iniquidade, que Jesus cita que iria vir de fato, e acontece ali no primeiro século, que foi uma pessoa que existiu ali naquela época, ainda existem, ou existiram, vamos colocar assim, diversos anticristos. Né? E existe pessoas com espírito anticristo, né? Que se opõem a Cristo. Então é um tipo de espírito que se manifesta ainda no decorrer das eras, sempre se opondo ao Evangelho e a Cristo. Certo. Ainda também sobre esse assunto,
A gente tem a questão do homem da iniquidade, a gente tem a questão da marca da besta. Cara, eu gravei um podcast com o Efraim, assim, de aquele que eu te falei, quase 5 horas aí, que tive que cortar muita coisa, coube ali em 3 e pouquinho, quase 4. É a questão da marca da besta. Eu queria só Sim. salientar uma coisa aqui. O pessoal, principalmente depois da época aí do Coronga, ficou falando questão de vacinas. Cara, se a Twitch me derrubar, eu não tô nem aí, sinceramente. Já coringuei aqui. Twitch, Spotify, Google Podcast, se vocês quiserem me derrubar, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Mas enfim, na época aí da vacinação total, o pessoal tava falando assim, nossa, como é que eu vou me marcar com esse negócio aí? Isso é a própria besta. O que foi a marca da besta? Então, é incrível que isso é um pensamento assim muito comum, né? Uhum, Porque nós somos católicos, nós tivemos uma catequese também, mas evangélica, dos neopentecostais aí, para fazer-nos acreditar antigamente que era um chip, a marca da besta. E uhum. agora vem essa ideia aí que Eu não vou seria falar. essa outra coisa que não pode ser nomeada aí, que é quase o Lord Voldemort aí. A gente não pode dar um nome a essa coisa aí. Mas enfim, isso sempre houve na cultura cristã, porque eles se apegam a coisas, vamos dizer assim, palpáveis, materiais, né? Então, Uhum, para eles, a marca da besta tem que ser algo literal. Então, para eles, o milênio tem que ser algo literal. Para os judeus, o trono de Davi tem que ser literalmente o trono de Davi. Só que falta eles fazerem uma escavação arqueológica para procurar o trono que tinha o sulco da bunda de Davi para eles poderem sentar ali, né? Para Cristo poder sentar ali no milênio literal. Por quê? Basicamente, a ideia ela é uma ideia que se prende sempre a, aquilo que é empírico, né? Aquilo que é literal. Mas nós vemos que, biblicamente, nem sempre, na maioria das vezes, não é assim. Então, nós temos, nós temos ali, nós temos na Escritura Sagrada textos que se referem por exemplo, a justiça de Deus. Porque naquele tempo do reino do Messias, por exemplo, Isaías e Ezequiel, você vai ter paz e justiça. Vai ser um reino de paz e justiça. Mas aí você vai analisando o que ele se refere a essa paz e justiça. De fato, o mundo está mais tranquilo, mas ele está falando sobre algo mais substancial, na verdade, espiritualmente, do que materialmente. Ele está falando sobre a revelação bíblica, por exemplo, da justificação. Ele está falando sobre uma paz espiritual que Deus dá para o seu povo, né? Então você tem isso. Outra coisa também, por exemplo, em Isaías, no capítulo 54:13 ou 53:14, ele vai dizer assim para Sião, se referindo ao reino de Cristo: e todos os teus filhos serão ensinados por Deus. Então, muita gente pode, viu, olha, isso vai acontecer lá depois, né? Porque daí Deus vai estar na terra ensinando as pessoas, já vai remeter a algo literal ao ensinar. Ou muitos vão dizer, não, ali, ó, quando Jesus veio ao mundo, ele cumpriu isso, porque ele estava ali ensinando. Mas quando o próprio Jesus usa esse texto, ele não usa nesse sentido, nem nesse outro sentido que parece ser mais espiritual, mas ainda é algo palpável, algo material, né? Porque ele diz assim, olha, pois está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Então todo aquele que aprendeu do Pai, este vem a mim. E no versículo anterior, que é o versículo 44 de João 6, ele diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, esse ser ensinado por Deus, por Jesus ali em Isaías e Jesus, ele não é um ensino físico, ele é algo espiritual. Então, a tendência sionista, judaizante, ela é sempre de materializar as coisas, as promessas de Deus num sentido político ou num sentido... E a mesma coisa se dá com o chip ou com a outra coisa. Então, o que seria a marca da besta, então, para responder?
Então, nós temos no mesmo livro de Apocalipse, nós temos a marca da besta e nós temos também a marca dos escolhidos de Deus, que são 144 mil. Os 144 mil, eles são marcados na testa. Eles recebem uma marca na testa ali, recebem um sinal, né? E esse sinal ele garante proteção. Qual é a marca no Novo Testamento, ou vamos dizer assim, do cristão? Qual é o selo? Eles são selados, né? O selo do cristão, a marca do cristão é o Espírito Santo. Então a marca é espiritual. Mas agora, quando se refere à marca da besta, daí tem que ser material. Ah, mas é porque não vai poder comprar nem vender, né? Nem nada assim sem a marca. Né? Mas a marca, na verdade, ela é um assentimento mental, que ela é colocada na testa, na fronte e na mão direita. E algo que diz respeito às suas obras, que você vai concordar com o sistema da besta, ou eles concordavam naquela época, melhor colocando assim, você vai assentir com isso e você vai trabalhar para que ele funcione. Então é basicamente isso. Certo. Quando tu tocou no assunto dos 144 mil, tem muito. Qual que é a. Acho que são os Mormons ou os Testemunhos de Jeová. Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Eles falam que só vai pro céu 144 mil, mas não é muito pouco, cara. É que, na verdade, tá, a teologia dos testemunhos de Jeová é o seguinte: quem vai para o céu, ou seja, tá no céu, são 144 mil, que quem faz parte desses 144 mil também é o Joseph Smith e alguns dos cabeção mormon lá. E eles são, de fato, né? Então esses vão para o céu e os outros, eles vão viver na terra, são salvos, né? Então não é que os testemunhos de Jeová, eles defendem que só 144 mil pessoas vão ser salvas. Eles defendem que 144 mil, eles vão andar com Deus, eles vão ter esse privilégio, né? E isso tudo está caindo num problema que é o literalismo, né? Você percebe de novo, né? O mesmo problema de antes, né? Você está acreditando em números literais de 144 mil. Né? É o mesmo problema que o pré-milenismo vai cair, dispensacionalismo, enfim. Eu acho que os Testemunhos de Jeová devem andar com a calculadora para ver quantas vezes eles perdoam o irmão, né? Só pode ser 490. Passou de 490, não, irmão. É o seguinte, você vacilou comigo pela quadracentésima, nonagésima vez. Já era. Acabou o perdão para você. Imagina só, cara, É, esse negócio. é absurdo, né? É absurdo. Mas é questão de interpretar tudo literalmente, né? Então imagina, Jesus diz assim: se teu olho te escandalizar, arranca e lança ele para longe de ti. Se teu olho te faz pecar, né? Se tua Uhum. mão te faz pecar, arranca. Então daí a gente vai. Ah, teve o Orígenes, né? Que interpretou literalmente isso aí e arrancou O o próprio olho. Eu pinto. acho que se castrou, na verdade. Não, se castrou, isso aí Sim, mesmo. exatamente. Ele Foi se arrancou castrou. o pinto, cara. Nossa, isso daí, sei lá, mano. Também tinha uns puritanos também que eles se jogavam em espinho, né, em arbusto, pra lutar contra É, a isso imoralidade. aí. A imoralidade, tipo assim, ó, É, é algo admirável, cara. É algo admirável, porque se eles soubessem com que a gente tá lidando hoje, acho que teria muito mais arbustos por aí pros caras se jogarem. Eu sou muito os a caras favor. não. Eu sou muito a favor. Hoje eu sou a favor. Ah, na época ali que eu li, eu falei, nossa, que absurdo. Não, hoje eu sou a favor. Tinha que ter muito mais espinheira por aí, cara. Eu teria me É, jogado umas trocentas vezes há um tempo atrás. Graças a Deus eu estou agraciado com a belíssima e esposa, serva de Deus também. Graças a Deus estamos todos bem. Ainda, outra questão. Sobre o ano 70, a referência maior que a gente tem de evidência do que aconteceu ali naquele cerco são alguns documentos do General Tito e principalmente o que foi narrado por Flávio José. Muitas pessoas têm essa questão da dúvida por conta da perspectiva, né? Como que o mundo vai melhorar se parece que ele só piora? Como a gente tinha falado aqui, é esse o problema maior que as pessoas têm hoje. O problema é que elas falam, ó, elas leem ali as passagens de Tomé, e falam, nossa, como Tomé podia fazer isso? Jesus estando ali na frente dele. E tipo assim, tá todo mundo sendo Tomé hoje. E cara, falta um pouco botar um pouco a mão na consciência para poder ver essa questão com mais seriedade. Agora eu queria voltar aqui a algumas perguntas do chat. Eu queria
ler aqui, uma aqui, ó. Fábio Corrêa está perguntando: poderia dizer em qual livro Aristóteles considera que há vários motores e não apenas um? Amigo, eu não vou lembrar o livro, tá? Você vai ter que dar uma lida. Eu tenho quase certeza que é na metafísica, ok? Então, dê uma lida, tá? Eu não lembro de cabeça, porque tem também, se eu não me engano, na física ele vai chegar a beirar isso aí, tá? Mas eu tenho quase certeza que é na metafísica de Aristóteles, tá? Então, eu não vou te dizer com certeza, porque eu não vou lembrar, ok? Então, Certo. procure na A metafísica. Dayana e Luísa. É o user dela aqui. Não sei se é a Dayana ou se é a Luísa, mas tá aqui Dayana e Luísa. Se Jesus vence todos os inimigos, como isso iria acontecer sem ser visto? Então, o texto ele está falando de uma vitória espiritual, né? Uma vitória espiritual que se dá através do avanço do cristianismo. Então, que o texto quer dizer é que o cristianismo ele vai prevalecer sobre todas as outras religiões e sobre todas as outras visões de mundo. Então ele não está falando sobre ele ter os inimigos debaixo dos pés deles literalmente, tá? Então abre um pouco a mente, não muito, mas para você entender que o texto não está se referindo a algo literal, está se referindo a algo que ocorre no decorrer da história, é uma coisa ideológica. Né? Você tem Paulo, por exemplo, em 1ª ou 2ª Coríntios capítulo 10, ele vai falar que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir sofismas e fortalezas e todo o pensamento que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Tá? Todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Ou seja, ele não está falando de algo físico. Você não tem que pegar, um cristão não deve pegar hoje um ímpio e ir lá e bater nele. Ele não deve pegar, por exemplo, um não cristão e ir lá botar ele no fogo, como muitos fizeram, né? Ele tem que derrotar ele com armas que destroem argumentos. A questão dele é ideológica. Assim que Cristo, como Cristo domina o mundo, através da pregação da palavra de Deus, através da exposição lógica da verdade e através do poder, principalmente do poder do Espírito Santo, do amor de Deus, do fruto do Espírito nos cristãos. É assim que o cristianismo vence. Certo, certo. Cara, maravilha. A gente já atravessou aqui 1 hora e meia de papo. Foi sensacional isso aqui, cara. Não tenho nem palavras, porque, de verdade, eu queria deixar o convite aberto aqui para a gente falar estritamente sobre visões escatológicas. Eu acho que você pode falar sobre o pré-milenismo, você pode falar sobre o amilenismo e também sobre o pós-milenismo. Pode ser? É isso? Perfeito, É, sem problema, então, beleza, posso. quero deixar o convite aberto aqui para a gente falar especificamente sobre isso, porque o pessoal realmente se pergunta muito, porque caramba, e não sei o que, o mundo tá piorando, aí eu tenho que me vacinar, aí não sei da onde, não sei das quantas. Mas, cara, o papo aqui sobre pressuposicionalismo foi sensacional. Eu queria que tu falasse sobre o teu livro, assim, pra gente encerrar, sobre o teu livro. Perfeito. Tá, eu tenho 3 escritos principais. Eu tenho um livro que é a minha teologia sistemática pressuposicional. Você encontra nos grupos de WhatsApp. Talvez encontre no Google, tá? Tem em PDF. Se tiver um link fácil aí, eu Não, já deixo na não, descrição do podcast. ele não está sendo comercializado, né? Ele é um livro que eu fiz a versão beta dele. Ele não foi nem corrigido nada. Eu só fiz para responder algumas questões. Então, nesse livro, você vai ter uma abordagem do que é o pressuposicionalismo, do que é a filosofia, a epistemologia. Você vai ter respostas a diversas coisas, inclusive algumas que eu dei aqui, por exemplo, a questão aristotélica ali dos primeiros motores, as vias de Aristóteles, né? As vias de Tomás de Aquino, enfim, na verdade. Você vai ter, bom, essa teologia sistemática você vai ter diversas outras coisas, soteriologia, doutrina da salvação, mas não vai ter escatologia ainda, que eu ainda estava estudando na época, para ter uma posição bem conclusa da minha visão escatológica antes de escrever. Depois você vai ter o meu livro sobre ocasionalismo, metafísica e epistemologia bíblica. Você tem ele na Amazon, né? Você tem na Amazon, você tem esse livro. Você pode ir no Kindle lá e encontrar.
tá? Ocasionalismo, Metafísica e Epistemologia Bíblica, tá? Se você tem o Kindle Unlimitado, acho que você ainda consegue ler ele por lá. Esse livro eu vou tratar sobre o que a gente estava falando ali. Aqui sobre a soberania de Deus, né? Sobre o conhecimento do homem, sobre a causalidade de Deus. E outro livro que eu tenho na Amazon é o Espada do Espírito, onde eu vou defender a doutrina da inerrância bíblica, a doutrina da inspiração bíblica, a doutrina da autoridade bíblica, a doutrina da unicidade bíblica, e você vai perceber ali, e eu vou usar alguns exemplos modernos para demonstrar alguns hereges de hoje que vão destoar desses ensinos. E é bem interessante. Esse livro, na verdade, esse Espada do Espírito, eu recomendo mais por ele ser algo que te dá uma confiança muito grande na palavra de Deus. Eu recomendo mais ainda, se você for escolher, eu só tenho dinheiro para compra esse livro. Se você não tem, você vai ter ele disponível em PDF em diversos grupos e talvez no Google. Então, se você não tem condições, não tem problema. Eu não tenho problema com isso, inclusive eu já distribuí meus livros em todos os grupos que eu tô. Esse livro Espada do Espírito eu vou fazer uma defesa da Escritura Sagrada, através tanto da própria Escritura quanto da lógica, e vou demonstrar que diversas coisas, né, que as pessoas que apelam geralmente para o emocionalismo e rejeitam a intelectualidade, rejeitam o intelectualismo, aonde elas caem, os problemas delas, né, onde elas caem. Tá bem interessante. Cara, maravilha. Ó, ele falou todo o nome, de todos os nomes dos livros dele. Eu vou pegar detalhadamente e colocar na descrição do podcast quando ele for para as plataformas de streaming. Tem alguns livros que eu quero mostrar aqui para vocês, que eu quero indicar para vocês, tá? Ah, sim, por O primeiro favor. livro é esse livro que o nosso amigo irmão aí leu, Questões Últimas. Aí deve estar ao contrário na tela, do Vincent Chung, tá? Esse livro aqui, ele vai fazer um esboço de o que é uma cosmovisão, vamos supor. E quais são as questões últimas da vida. Ele é um livro muito bom. Depois eu vou indicar um livro do Gordon Clark, que é o Três Tipos de Filosofia Religiosa. Esses livros aqui são para começar, tá? Esse livro aqui, Três Tipos de Filosofia Religiosa, acho que tá ao contrário aí, do Gordon Clark. Muito bom também Esse aí eu vou para quem adquirir. quer ser introduzido no pressuposicionalismo. Tem diversos livros aqui. Um livro, eu não concordo muito com o Van Til, muita coisa eu acho ele errado, mas é interessante. Ele vai falar sobre pressuposição, Por que Creio em Deus, do Cornelius Van Til. Não leia só o que o Van Til escreveu, leia o que os alunos dele escrevem ali. Que eles têm muitos sites bons que o Van Til vai escrever e os rodapés são os alunos dele escrevendo. Então é muito bom esse livro para você começar a entender o pressuposicionalismo, tá? E o último, né, livro que eu indico, os últimos dois livros, esse livro do Francis Schaeffer, A Morte da Razão, é muito bom. Ele é um livro que ele vai ter uma pegada um pouco mais existencialista, tá? O Francis Schaeffer, ele era um disléxico. Ele era uma pessoa que tinha problema de dislexia e mesmo assim ele foi um grande professor cristão, um cara com uma mente tremenda. E o último livro do Francis Schaeffer é O Deus que se Revela, também indico, tá? Obviamente eu não estou dizendo que eu concordo com tudo que esses autores escreveram, mas em geral eu concordo sim, com muita coisa. Então eu indico todos esses livros, né? E teria mais alguns para indicar, mas por enquanto, para iniciar, esses aqui são os que eu mais indico. Beleza. Yuri, queria te agradecer imensamente de coração pela presença aqui. Você iluminou a nossa noite aqui com uma conversa excelente, né? O papo aqui fluiu, que foi uma maravilha. E assim, eu louvo a Deus pela tua vida, cara, de verdade. Você é um guerreiro do Senhor nessa internet assim que tá totalmente contaminada de gente não só deturpando a palavra, mas de pessoas assim maldosas, maldosas de verdade, assim que perseguem a gente pelas nossas crenças e tudo, e atacam e vão atrás da família, né? Eu mesmo já fui vítima disso, já foram atrás de familiares, já foram atrás de local de trabalho, ainda por conta das minhas concepções, mas é aquilo, cara. Quando a gente briga com o mundo também vai brigar com a gente. E, cara, a gente tá aqui de peito aberto para encarar. Yuri, muito, muito, muito obrigado pela sua presença aqui. Que Deus abençoe a sua vida e eu gostaria das Amém, suas irmão. considerações finais aí.
Amém. Não, foi uma satisfação poder participar dessa nossa conversa, né? E eu indico, assim, que todas as pessoas que estão ouvindo, que procurem diálogos, conversas de cristãos, debates, porque muito é dito que o cristão, é pintado que o cristão ele é tolo, ele é burro ou ignorante, mas se você analisar, por exemplo, você tem na internet debates do Greg Bansen contra o Dr. Stein, você tem em português no canal Instituto Calvinista de Filosofia, você tem alguns debates, diversos outros debates do James White. Então, procure esses debates, né, de filósofos cristãos, principalmente pressuposicionalistas, com ateístas, não cristãos, com essa cambada de gente que não tem nenhuma misericórdia, que não tem um pingo vamos dizer assim, amor ao próximo, que são geralmente as pessoas que são militantes, né? Não vou generalizar, mas eu estou falando de militantes mesmo, pessoas que querem defender aquela visão absurda e atacam o cristianismo. Então procure esses debates, você vai ficar afiado, são ferramentas muito boas para você adaptar a sua linguagem. Você, principalmente que está na faculdade, você que é muito atacado, ou que está na escola. É muito interessante. Beleza. Pessoal, e aqui encerramos mais um Peste Negra Podcast. Eu agradeço imensamente de coração todo mundo que esteve aqui e logo mais estará nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, iTunes, seja lá qual for que você use, você vai encontrar o Peste Negra Podcast. Um forte abraço, pessoal, que Deus abençoe e até a próxima. Vão lá agora para Sakura. Perfeito. Ok, vamos